A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de libertação para a sua alma. Eu creio que através deste texto, Deus, em nome de Jesus, te dará sabedoria, te dará direção e te mostrará um caminho melhor, uma direção melhor para que você possa tomar e ter resultados em sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 14 ao 26. Já quero pedir perdão aos irmãos e às irmãs por conta do barulho, movimento, pois não estou em um lugar muito adequado, mas Deus, Ele da mesma forma irá falar contigo e você verá que Deus é Deus para transformar as nossas vidas. Eles esqueceram de levar o pão e não tinham no barco senão um pão. Preveniu-os Jesus: vede, guardai vós do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E discorriam entre si, dizendo: é porque não temos pães. E conhecendo-lhes, perguntou-lhes: por que discutes sobre o não ter pão? Não consideraste, não compreendeste? Tendo olhos não vedes, e ouvidos não ouvis? Não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de sobras recolheste? Responderam-lhe 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam-lhe 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda? Chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora da aldeia e cuspiu nos seus olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Erguendo os olhos, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e via tudo nitidamente. Ele enviou para casa, dizendo-lhe: não entres na aldeia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estava meditando e eu vi que é um texto muito rico, com muita sabedoria, muita direção de Deus. E eu peço a sua compreensão, a sua paciência, em nome de Jesus, para que você possa entender as direções de Deus através dessa palavra. A Bíblia fala sobre o fermento dos fariseus, e nós vamos entender um pouco sobre isso. A Bíblia vai começar a falar que Jesus com os discípulos esqueceram de levar o pão e eles não tinham no barco muitas coisas para comer. Eles só tinham um pão, eles esqueceram de levar uma certa quantidade para comer e só tinha um. Só que eu entendo que Jesus, sendo o próprio Deus, Ele não esquece de nada. O ser humano sim, o ser humano se esquece, o ser humano se perde. Só que Deus tem coisas que Deus faz na minha e na tua vida que propositalmente Ele faz. E você pode até pensar que Deus se esqueceu, que Deus não se lembra, de que Deus não vai cumprir
Só que, como foi falado, tudo que Deus fez e faz tem um propósito. Então talvez você possa estar questionando e reclamando: eu tenho pouco na minha vida, eu não tenho muita coisa, que eu quero, eu ainda não conquistei as coisas que eu quero, eu tenho pouca coisa. Só que eu quero te falar que Deus, Ele te deu e nos deu aquilo que é necessário para nós. Agora você pode olhar e pensar que é pouco, mas é no pouco que Deus vai te honrar. É no pouco que Deus vai mudar a tua vida. É no pouco que Deus vai te mostrar o poder que Ele tem para te libertar do pecado. É no pouco que Ele vai abrir a tua mente e te mostrar que Ele tem poder para te tirar dessa situação. Deus não é como um homem. Ele não precisa de muito para agir na nossa vida. Ele não precisa de grandes coisas para operar na nossa vida. Somente o pouco é necessário para Ele entrar com providência. Então eles tinham somente um pão dentro daquele barco, a qual eles estavam fazendo a obra de Deus, indo de lugares para lugares, navegando com o barco. Aí Jesus preveniu os discípulos e, através daquele alimento, Jesus falou bem assim para os discípulos: olha, vocês se guardem dos fermentos dos fariseus. Vocês vigiam com os fermentos dos fariseus e o fermento de Herodes, o rei Herodes. Só que Jesus, ele estava falando no sentido espiritual. Jesus criou aquela situação. Jesus pegou o ato físico, o pão que era físico, e trouxe para o mundo espiritual e falou para o discípulo: olha, vocês se guardem dos fermentos dos fariseus e dos fermentos de Herodes. Sabe o que Jesus está falando? Vocês vigiam com os ensinamentos dos fariseus. Vocês se guardem das palavras daqueles homens hipócritas, porque eles falam uma coisa e praticam outra. Eles cobram uma coisa e não praticam aquilo que eles estão cobrando. Os fariseus daquela época, eles eram hipócritas. Eles queriam dizer que eles eram homens de Deus, que eles viviam e guardavam os mandamentos, as leis de Deus, mas na prática, na hora de demonstrar o amor para com o próximo, eles não demonstravam, eles não faziam. Então Jesus estava alertando: olha, vocês vigiem com os fariseus e com Herodes. Então é dessa maneira. Aí você vai questionar sobre a tua vida, as coisas poucas que estão na tua vida. Só que Deus estava falando com você: vede e olha que através do que você tem na tua vida, Ele está tentando te ensinar algo. Olha e veja que o pouco que você tem, que vai te ensinar a ser humilde. Olha e veja que o pouco que você tem, que vai te ensinar a ser uma pessoa simples e humilde, e que ajuda o próximo, e que faz o possível para ver o bem da raça humana. O pouco que você tem não é à toa. Há um ensinamento de Deus para a tua vida em cima do pouco que você tem em sua casa. Louvado seja Deus. Aí houve uma discórdia. Eles ficaram se questionando, os discípulos, sobre o que Jesus estava falando. Poxa, Jesus está falando isso porque nós não temos pães. Jesus está falando isso porque aqui tem pouco. Só que é dessa forma.
Jesus estava falando no sentido espiritual e os discípulos ainda não entenderam e ficaram se questionando. Você já percebeu que é assim na nossa vida? Deus, ele fala algo muito maior. Deus, ele fala algo muito além, e nós, com a nossa mente limitada, com a nossa mente fraca, nós ficamos questionando as coisas de agora. Só que Jesus está falando, só que Deus está falando algo muito futuro, muito grande. Então é dessa maneira. Tem coisas que Deus fala com você agora e você não entende agora, você questiona. Você fica como os discípulos ficaram. Você fica se questionando, você fica pensando que é por conta das coisas de agora. Só que Deus, ele já está te alertando para que lá na frente você possa vigiar com as consequências. Deus está falando porque Ele quer te mostrar que no mundo há pessoas ruins, no mundo há pessoas hipócritas, pessoas que agem de uma forma, falam de uma forma e agem de outra. Então agora você não entende, mas em nome de Jesus, através dessa palavra, a partir de hoje você vai começar a entender o que Deus está falando contigo. O que Deus está falando contigo não é só para hoje, não é só para agora, é para o resto da tua vida. Os ensinamentos de Deus valem para o resto da nossa vida. Não são como os ensinamentos de escola, sobre coisas passadas e até mitos, lendas. Mas Deus, ele ensina coisas que futuramente vão te ajudar, se você guardar o que ele está falando. Que futuramente vai te ensinar e vai te dar coragem para vencer os seus traumas e os teus medos. Então é necessário guardar hoje, agora, o que Deus está falando contigo, porque futuramente você vai precisar dessa direção, dessa palavra de hoje. Aí Jesus, conhecendo o que os discípulos estavam falando, perguntou para os discípulos, mesmo já sabendo o que eles estavam pensando, porque Ele é Deus: por que discutes sobre o pão? Jesus estava perguntando para eles. Vocês não estão considerando e não estão compreendendo ainda o mistério? Por que vocês estão questionando sobre o que eu estou falando? Será que ainda vocês não entenderam? Vocês têm olhos, mas vocês não veem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não estão ouvindo o que eu estou falando com vocês. E geralmente é dessa forma na nossa vida. A gente está pensando, a gente está questionando algo que não tem nada a ver com a direção de Deus para a nossa vida. A gente está olhando e está vendo pessoas sendo curadas. Nós estamos vendo Deus libertar, curar e salvar. Estamos ouvindo palavras poderosas de Deus. E mesmo assim, nós não estamos considerando que Ele é Deus para fazer na nossa vida. E mesmo assim, nós ficamos descompreendidos da palavra de Deus. Você já percebeu que você ouve a palavra de Deus, você vê pessoas sendo mudadas, mas você ainda não entendeu o que Deus também quer fazer na tua vida? Você já se pegou pensando, ouvindo, lendo a palavra de Deus, e você ainda não considerou que tudo isso Deus está fazendo, está falando para mudar a tua vida? Você já percebeu isso? Às vezes, por causa do problema do dia a dia, nós pensamos que a palavra de Deus, que os ensinamentos de Deus não são nada. Só que Deus está falando para pessoas
Você ainda não compreende, você ainda não está considerando o que Ele está falando contigo? Louvado seja Deus. Você está vendo coisas acontecer em sua vida, você está ouvindo coisas em sua vida e você ainda não compreendeu que Ele tem uma obra na tua vida? Você está vendo que pessoas estão te maltratando, você está ouvindo coisa que pessoas estão falando da tua vida e você ainda não compreendeu que Ele está te preparando e te capacitando para a obra dEle? Você ainda não compreendeu que antes de Deus usar alguém, antes de Deus derramar unção, autoridade e poder para a obra dEle, Ele permite dificuldades, lutas e provações acontecer? Será que ainda você não compreendeu isso? Louvado seja Deus. E se você ainda não compreendeu, a partir de hoje você vai começar a compreender. Porque Deus está te mostrando que o que você está passando, o que você viu com os teus olhos hoje, o que você ouviu com os teus ouvidos, é para o que Ele tem para a sua vida se cumpra. É apenas uma preparação. O que você viu não é para te entristecer. A ofensa que você ouviu não é para te magoar. É para preparar o teu coração. É para te dar estrutura para você ser um servo, uma serva do Senhor imbatível, capacitada, preparada para suportar a dor do próximo. Louvado seja Deus. Aí Jesus vai perguntar para eles: vocês não consideram e não compreendem? Vocês têm olhos, mas vocês não estão vendo. Vocês têm ouvidos, mas vocês não estão ouvindo. E não estão se lembrando. Quando eu parti 5 pães para 5.000 almas, 5.000 pessoas, quantos cestos sobraram? Quantos cestos vocês recolheram? As discípulos responderam 12. Porque Jesus, em outras passagens, relata sobre a multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães e a segunda multiplicação dos pães. Ou seja, e mediante aquela falta de alimento, fez com que os discípulos não se lembrassem da vez que eles tiveram com Jesus, que Jesus pegou 5 pães e partiu para 5.000 almas. Você já percebeu que Deus, Ele já te curou, Ele já te libertou, Ele já te transformou, já te mostrou o poder dEle, mas hoje por você estar faltando algo na tua vida, hoje por você estar necessitada de algo, você fica triste, você fica se perguntando, você fica reclamando e pensando que a tua vida não vai mudar, mas você não lembra do que Deus já fez na tua vida. Você não lembra das vezes que você estava precisando e Deus te ajudou. Porque nós seres humanos, nós somos assim. Nós não lembramos das vezes que Deus ele fez algo bom em nossa vida. E focamos na dificuldade do dia a dia e esquecemos do passado, das coisas que Deus fez na nossa vida. Então eu falo para a tua vida em nome de Jesus. Para de focar no problema de agora. Olhe para trás e lembre do seu passado, de onde que Deus te tirou. Olhe para o teu passado e lembre o que Deus fez na tua vida. Aí eu te pergunto, o que é esse problema de hoje para Deus fazer na tua vida? O que é essa dificuldade, essa enfermidade para Deus te curar, se no tempo passado Ele já fez na tua vida? O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E o mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus de eternamente. Ele não muda. Louvado seja Deus. Então Deus está querendo te fazer lembrar das coisas boas que Ele já fez na tua vida. Você agora está questionando. Você agora está pensando que as coisas não têm solução.
mas Deus está querendo te fazer lembrar das vezes passadas que você também pensou assim e Ele entrou com providência na sua vida. Louvado seja Deus. Não só uma vez, não só 2 vezes, mas 3, 4, 5, milhões de vezes Deus já fez assim na tua vida. Então para de pensar que tudo está perdido. Então para de pensar que você não vai conseguir. Se antigamente Deus te fez vencer, se antigamente Deus te fez conseguir, por que hoje você está pensando que não vai conseguir? Por que hoje você está pensando que Deus ele não pode fazer? Se o mesmo Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Aí Jesus vai falando no versículo 21, não entendeis ainda? Jesus está relembrando eles, tudo que eles fizeram e está perguntando para eles. Vocês não lembram? Vocês não entenderam ainda que eu sou Deus para multiplicar os pães? Jesus, simplificando, ele estava querendo mostrar para os discípulos: vocês estão questionando que tem um pão só dentro desse barco, mas vocês não estão lembrando das 2 vezes que eu multipliquei 5 pães para mais de 4.000 almas. Vocês não estão considerando isso que eu fiz na vida de vocês? Olhe para trás e lembre o que eu fiz e o que eu posso fazer hoje, porque eu não mudo, diz o Senhor. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Louvado seja Deus. Aí eles foram para Betsaida. E quando eles chegaram em Betsaida, levaram até Jesus um cego e pediram que Jesus tocasse naquele cego. Jesus tomou aquele cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspiu nos olhos daquele homem, untou com lodo e impôs a mão e perguntou se ele viu alguma coisa. Aí ele ergueu os olhos, tentou abrir e até começou a enxergar, só que não muito bem. Ele estava vendo os homens como árvores que andam, ou seja, estava embaçado, estava difícil dele entender. Aí Jesus novamente pôs as mãos nos olhos e ele passou a ver claramente. E tudo ficou nítido a partir daquele momento. Olha só que interessante. Levaram um cego até Jesus para Jesus tocar, porque sabia que o toque de Jesus é diferente do toque do ser humano. Quando Jesus toca, as coisas têm que mudar. Jesus é a palavra. Quando Jesus toca, a tua mente ela tem que, louvado seja o nome do Senhor, melhorar. Quando Jesus toca, o teu coração ele tem que ter paz. Quando Jesus toca, o teu corpo ele tem que melhorar quando você está enfermo. Quando você deixa a palavra de Deus entrar na tua vida, quando você deixa ela te guiar, quando você deixa ela ser a sua bússola, a sua direção para aquilo que você deve fazer, falar e se comportar, você pode ver que as coisas começam a mudar. Aí a Bíblia diz que Jesus pegou ele pela mão e levou para fora da aldeia. Mas por que Jesus levou ele para fora da aldeia? Jesus, sendo Deus, não podia curar ele exatamente dentro da aldeia? Sim. Ah, mas por que Jesus não curou? Sabe por causa de quê? Porque tem lugares que impedem nós de recebermos a nossa cura. Tem coisas, tem lugares, tem pessoas que nós andamos, você pode não perceber, mas há influências demoníacas e malignas em lugares, em pessoas que impedem nós de sermos curados. Aí talvez você vai se perguntar: eu busco a Deus, eu peço a Deus, mas eu não sou curado. É porque há muitos detalhes que nós muitas das vezes não damos importância, mas que para Deus conta.
Para Deus te usar, para Deus te curar, para Deus mudar a tua vida, vai depender muito do ambiente que você está frequentando. Vai depender muito em certas situações em que tipo de pessoas que você anda. Então, tem coisas que Deus faz que Ele quer pegar na tua mão e te tirar daquele lugar para te mostrar que aquele lugar está impedindo a tua cura. Louvado seja Deus. Então, Deus está querendo tirar pessoas de lugares. Deus está querendo, através dessa palavra, tirar pessoas da sua vida que tá impedindo você de ser curado, você de ser curada. Mas, irmão, eu amo tanto ele, eu amo tanto ela. Mas, minha irmã, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Deus te ama mais do que tudo, de todos. O desejo de Deus é te curar, é te libertar e te salvar. Mas só que ele depende da tua decisão. De você deixar de ir para lugares. De você deixar de andar com pessoas para ele fazer o que ele quer na tua vida. Tem pessoas que viram barreira na nossa vida. Tem lugares que viram barreiras na nossa vida e não deixa a gente crescer. Aí quando você deixa de ir para aquele lugar, quando você deixa de andar com aquela pessoa, você pode ver que você sente que as coisas vão melhorar. Porque é dessa maneira, você não vê com os teus olhos, mas no mundo espiritual, que muitas das vezes o ser humano ignora, há barreiras, há impedimentos que impedem o ser humano de crescer. Por isso que Deus tira a gente de lugares, tira pessoas da nossa vida para fazer a gente crescer. Louvado seja Deus. Aí Jesus cuspiu nos olhos daquele homem e pôs a mão. Só que aquele homem não recebeu a cura da vista dele imediatamente. Aí novamente Jesus fez a mesma coisa e ele viu claramente, começou a ver tudo nítido. Aí talvez os irmãos vão pensar, mas Jesus sendo Deus, ele não é perfeito, por que as coisas não aconteceram na hora? Por que ele não foi curado na hora? Eu vou te explicar. Tem curas, tem coisas que Deus faz na nossa vida que Ele faz para provar a nossa fé. Tem bênçãos que para chegar na nossa vida não chega logo inteira. Tem bênçãos que Deus quer entregar, tem curas, milagres que Deus ele vai fazendo aos poucos. Porque tem coisas que se Deus fizer na hora e no momento que você quer, você não vai continuar fazendo o que Deus quer. Você não vai fazer o que Deus te manda. Então tem coisas que Deus faz de pouco em pouco. Talvez você nesse momento não esteja vendo resultado. Você foi para a igreja uma vez, você foi para a igreja 2 vezes. Você está lendo Bíblia e está pedindo ajuda a Deus. Só que Deus está falando com você que o que Ele faz, as coisas que Ele faz, é um processo. As coisas que Ele quer fazer na nossa vida tem um tempo determinado. É de pouco em pouco que a tua vida vai mudando. É de pouco em pouco que Jesus vai te tirando dessas trevas. Tem pessoas que falam, eu já ouvi muito, quando eu parar de beber eu vou para a igreja. Quando eu parar de usar droga eu vou para a igreja. Meus irmãos, o mundo, a Bíblia diz que é do maligno. As coisas que operam no mundo, as influências malignas, quem está no controle é o diabo. Então eu falo para a tua vida, você por si própria, você não pode se libertar.
Você por si própria, você não pode parar de beber nem de usar droga. Só Jesus pode te libertar. E a Bíblia fala aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, não é você que vai se libertar, não é você que vai parar de beber, não é você que vai parar de se prostituir. É você ir para a igreja constantemente, conhecendo a verdade de Deus, que Deus vai te libertar. Não deixe o diabo te enganar e dizer que quando você parar de fazer as coisas erradas, que você tem que ir para a igreja. Entenda que o dono da igreja, esse chamado Jesus, é ele que liberta o ser humano quando o ser humano caminha para a presença dele. O ser humano não tem poder para se libertar do pecado. O ser humano não tem poder para se purificar. Só Jesus que é santo. Só Deus que é santo, e somente a santidade de Deus pode nos purificar. Louvado seja o nome do Senhor. Então corra o mais rápido possível para a igreja, para a presença de Deus. Corra o mais rápido para ser liberto pela palavra de Deus. É Deus que vai fazer na tua vida. Por isso que tem muitas pessoas que não estão conseguindo resultado naquilo que faz. Provérbios 3:5 fala bem assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou não te apoie no teu próprio entendimento. Sabe o que a Bíblia está falando? Confia no Senhor de todo o teu coração. Se você for fazer algo, faça confiando no Senhor. Se você for falar algo, fala algo confiando no Senhor. Não se apoie na sua própria sabedoria. Não se apoie no seu próprio entendimento. Porque o que o ser humano faz é errado. O que o ser humano fala é errado. As coisas que o ser humano faz é errada. Então a direção de Deus para a nossa vida é fazer conforme a vontade de Deus. Para ter resultado, é necessário fazer da forma de Deus. Por isso que você está tentando e não está conseguindo. Porque você está fazendo da tua forma. Mas Deus está falando diferente. Confia em mim, diz o Senhor, de todo o teu coração. Não confie no teu próprio pensamento. Não faça o que você quer. Não fale o que você quer. Não tome atitudes que você quer. Faça segundo a minha vontade. Busque a minha palavra, busque a minha orientação e você vai obter resultado na sua vida. Louvado seja Deus.